Olá, estamos de volta! E hoje a gente vai conversar sobre um clássico da literatura brasileira que é O Alienista, Machado de Assis. Eu recebi essa ediçãozinha assim bonitinha numa das caixinhas que veio na caixa da tag, eu não sei se veio na da Inéditos ou da Curadoria, mas de qualquer maneira eles fizeram esses boxezinhos com algumas ediçõezinhas clássicas. E eu aproveitei e peguei o Machado de Assis, né? Aproveitei que ele é pequenininho e que todo mundo fala muito bem desse livro. E, enfim, eu resolvi dar uma chance para ele. E eu fiquei muito feliz, eu gostei muito desse conto, eu acho que eu poderia dizer dessa maneira, porque é bem rapidinho mesmo. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a história. A gente tem então o doutor Simão Bacamarte. Deixa eu ver. Bacamarte. Ele é um médico, né, formado lá na Europa, em Portugal, né, como era na época, e ele retorna para o Brasil, para a vila de Itaguaí, que parece que é a cidade onde ele nasceu, e ele, assim, com essa posição de médico, né, que ele tem, ele automaticamente ganha o respeito de todo mundo. É muito difícil, inclusive, até dentro da própria narrativa, alguém questionar as atitudes que ele toma. Inclusive, é um dos motivos pelo qual tomou toda a proporção da história. Mas, então, vamos lá. Com esse retorno né, para a vilazinha dele, ele acabou arranjando um casamento baseado em fatos científicos, né? Ele escolheu a sua esposa de acordo com a capacidade dela de procriar, mas ele acabou calculando errado ali, acabou que a mulher não conseguiu dar filho para ele. Então ele, já que, né, não tinha filho, não tinha com o que se distrair, ele passou a dedicar todo o seu tempo e a sua força, o seu intelecto para estudar a psicologia humana. E aí ele inventou, não, ele, qual que é a palavra, meu Deus? Ele teve a ideia, não era essa palavra que eu estava procurando, não, mas ele teve a ideia, então, de fazer uma casa de orates, ou seja, um hospital psiquiátrico, em que ele poderia estudar de perto, né, as pessoas ali que têm algum desvio psicológico, que apresenta algum problema e tudo mais. E ele teve o apoio da Câmara, né, porque afinal ele é um médico de renome mundial e tal. E eu tô falando dessa maneira porque o próprio Machado de Assis utiliza de muita ironia para construir todo o caso. Então eu acho que essa entonação que eu coloquei no vídeo combina muito com a narrativa. Mas, enfim. No primeiro momento, os pacientes, né, que são admitidos na casa de Orates, são pessoas que realmente possuem um certo distúrbio ali, que realmente precisam de uma atenção médica, né, de uma internação até. E lembrando que, assim, essa casa, esse hospital, né, ele tem não só o apoio da cidade, mas, assim, é um lugar que realmente as pessoas possam ficar em segurança. Só que o que acontece? A gente vai percebendo ali ao longo da história que o doutor Simão, ele fica muito paranoico com esse estudo dele. Então ele passa a enxergar problemas em todo mundo. Olha só, né? Ele passa a internar, então, várias pessoas consideradas saudáveis. Ele vê problemas em todas as situações, em tudo. Chega um ponto em que praticamente toda a população está internada no hospício dele. E com isso, a gente tem então a presença do barbeiro Porfírio, se eu não me engano. Ele percebe que tá fugindo do controle, né? Toda essa questão do estudo do médico e tal, e que ele tá, assim, abusando, né, da posição dele, abusando do poder. E ele resolve fazer uma pequena revolução, né? Só que ele tem um interesse político por trás disso. E acaba que o médico acaba contornando a situação, interna o Porfírio
E a história é basicamente essa. É assim, como eu falei, né? É bem rapidinha mesmo. E a gente vai acompanhar justamente isso. É o desenvolvimento desses estudos do médico, só que como ele tá tão fixado nessas questões psicológicas que ele precisa de achar uma resposta para curar todo esse mal, e ele tá tão convencido de que uma solução, sabe? Tipo, que ele só precisa de uma resposta e ele vai conseguir curar todos esses males. Só que ele percebe que não é bem assim, né? Que cada pessoa tem as suas particularidades e aí ele acaba soltando todo mundo mesmo. Isso seria um spoiler? Não sei. Mas no final ele acaba realmente chegando à conclusão de que o estudo dele estava errado, que todos os dados que ele tinha coletado até então eram dados não errados, mas assim, não condiziam, né, com os estudos, com as descobertas que ele estava fazendo. E aí ele libera todo mundo, abre a casa, vão todo mundo sair, inclusive aqueles primeiros pacientes que eram as pessoas que deveriam estar ali, e ele acaba se internando. Ele se torna, né, o próprio objeto de estudo. Como eu mencionei, o Machado de Assis ele aborda isso de uma forma muito irônica. Tem passagens aqui que dá super assim pra rir mesmo. Eu achei muito bom, muito divertido. É um conto que, como também é uma característica, né, do Machado de Assis, tem uma crítica social muito grande por trás disso tudo, né, por trás da figura do médico, dessa questão da própria psicologia humana, né, que ele aborda em vários títulos dele e tudo mais. E essas duas características, né, que eu mencionei, o estudo, né, a análise psicológica, assim, da população, né, da sociedade, e essa crítica social faz parte da fase naturalista, realista, ele é realista, não é? O Machado de Assis é realista. E faz parte, né, da característica dele, como eu mencionei também, são elementos que está presente em várias obras dele. E é interessante saber também que o século XIX, ele é caracterizado justamente pelo avanço da ciência, né? Pelo não só o interesse, mas várias descobertas científicas assim, importantíssimas foram feitas durante o século XIX, o comecinho do século XX. Então, o Machado de Assis trouxe tudo isso neste pequeno livrinho aqui, super divertido, e que vale muito a pena de ler. É realmente muito interessante, é muito bacana mesmo. E você percebe que fora da leitura, como que eu vou colocar? Que é uma leitura que possui algumas camadas. Então você tem aquele primeiro contato que é somente do entretenimento, né, que é um conto rapidinho para você ler ali, para descontrair, dar algumas risadas e tal. Mas numa segunda leitura você percebe que tem uma crítica mesmo, sabe? Que tem uma coisinha ali que você tem que parar para pensar, até mesmo pesquisar a própria questão das casas, né, de Orates, a própria profissão, né, do alienista, enfim, é realmente muito bacana, é muito bem feito. E Machado de Assis é bem amorzinho. Eu tô gostando muito das leituras que eu tô fazendo dele, assim. Inclusive, tô querendo ler mais coisas. Mas enfim, eu ia nesse vídeo trazer também para vocês a leitura do livro O Alienista, que eu não lembro o nome do autor, mas que tem a série na Netflix. Eu ia, né, ler o livro, assistir a série, trazer meio que não uma comparação, mas fazer um paralelo entre os dois. Só que o livro é gigantesco. Eu não sabia disso. Tem umas 600 páginas. E eu não consegui terminar de ler a tempo. E eu também não consegui terminar de assistir a série. Então eu vou fazer um vídeo separado para eles. E eu pretendo trazer aqui em breve. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma ótima dica aí para esse momento que a gente está vivendo. É super rapidinho, super descontraído e tal. Eu acho que está em domínio público, se eu não me engano, mas é um livro muito fácil de achar. E é isso. Até o próximo.